O primeiro passo para derrotar a nossa sombra é reconhecer o seu poder. O primeiro passo para derrotar a nossa sombra é saber que nós temos que nos livrar de todas as expectativas de que um dia nós vamos poder derrotar a nossa sombra. Isso é um grande paradoxo, certo? Mas não se preocupe, sobre esse paradoxo de como é que a gente vence a nossa sombra, a gente vai trabalhar hoje. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e seja bem-vindo à série A Sombra e os Destinos da Vida. Por que existe esse paradoxo de que eu nunca vou poder derrotar a minha sombra? Porque, vejam, a sombra faz parte de mim. A sombra sou eu mesmo. É uma parte minha que, de alguma forma, foi reprimida, foi colocada para dentro de uma forma rotulada, negada, de uma forma criticada, de um jeito em que eu não posso me expressar. Mas isso também sou eu. Isso também é uma forma do meu próprio self, daquilo que verdadeiramente me define. Então, a gente sempre vai viver com a nossa sombra. A questão é como poder trabalhar com essa ideia. Porque a gente quer, normalmente, derrotar a parte negativa, tirar isso de dentro de mim a qualquer custo. Mas eu não posso ter essa expectativa, porque essa expectativa faz cada vez mais com que isso do inconsciente da sombra se organize, ganhe mais força, ganhe mais poder interno, fazendo com que esse conteúdo, essas coisas que ficaram lá na minha infância, desde lá que me acompanham e que são pesadas, ganhem uma força maior a cada instante, a cada momento em que eu estou lidando com as coisas. Então, vamos tentar tirar um pouco essa expectativa de derrotar. Mas como então a gente pode trazer a sombra para o nosso lado, se ela faz parte de mim mesmo, e se, como a gente explicou nos outros vídeos, ela tem um poder interno daquilo tudo que a gente não quer. Então vem comigo e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, ponto a ponto. Tudo que nós construímos precisa ter uma base sólida, algo forte, firme no nosso mundo interno. O nosso mundo interno nada mais é do que a nossa história, daquilo que realmente a gente define como nosso, como a gente reconhece como algo que é meu. Não é aquilo que eu apresento na minha casca, não é aquilo que eu apresento no que eu tenho materialmente, na forma como meu corpo se comporta diante das pessoas, na forma como eu, na verdade, adquiro coisas materiais. O mundo interno não é feito dessas coisas. O mundo interno é feito das minhas emoções, é feito da minha história. E esse mundo interno, ele precisa estar solidamente constituído em valores que baseiam-se na ética, naquilo que a gente pode desejar, o bem comum. Ele precisa estar solidificado no amor. Contudo, na nossa história, a gente também vai ter as outras emoções, que são emoções mais pesadas. A gente vai ter raiva, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter várias situações difíceis ao longo da vida. Qual é a importância, então, de manter esse mundo interno calcado num lugar forte? Ele precisa voltar para isso que é do amor. Esse mundo interno precisa se encher de valores positivos, daquilo em que eu posso querer bem para mim, para poder compartilhar com o outro. Que não adianta a gente dizer, mas eu tenho um amor enorme por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mim, e eu não troco com o outro. Não, eu preciso ter esse amor forte por mim e ir em troca do outro. Mas sobre isso a gente fala em outros vídeos sobre o amor. O mais importante aqui é a gente entender que a gente está falando da sombra e a gente está falando dessa nossa parte que precisa estar fortalecida em quê? Nesse mundo interno. Então, o primeiro ponto é entender qual é o teu mundo interno. Tá, Dalmo, mas como é que eu reconheço essas coisas? Como é que eu posso, de fato, entender quem eu sou? A gente tem vários exercícios que a gente pode fazer paralelo à terapia para ter esse autoconhecimento. Você já pensou em fazer um diário, mas um diário sério, daquele que você senta e escreve no começo da manhã, quando você está iniciando o teu dia? Escreve muito sobre o que você está pensando. É uma escrita livre. Nada de você querer fazer uma redação como era na escola, como se fosse seu dia ontem. Não. Sente-se e escreva. Escreva o que você está sentindo. Mas não faça assim 3, 4 linhas. É coisa para 4 páginas. Para você escrever, porque isso vai trazendo para você o que está se passando
nessa parte interna. Primeiro, o teu ego vai começar a lhe escrever e a querer dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, meu dia vai ser assim, vai ser assado. E depois, o próprio interno vai escrevendo. Essa é uma primeira dica. A segunda dica, meditação. A meditação tem um poder tão claro e tão evidente de que eu posso encontrar aquilo que eu realmente sou. E olha que eu encontro um monte de gente dizendo assim, não consigo meditar, eu não tenho tempo, eu não sei. Porque, na verdade, cada vez que a gente para fazer a meditação, a gente vai ouvir o nosso mundo interno. Quem vai estar falando com a gente é uma parte nossa. E essa parte, ela não tem filtro. Ela diz aquela verdade que muitas vezes a gente não quer ouvir. Então, ter dificuldade de fazer meditação é porque a mente precisa aquietar-se e a mente interna, o mundo interno, falar. Então, vejam, a escrita é uma boa dica, a meditação é uma boa dica e a terceira, aquela dica que eu mais gosto, fazer uma atividade física que te traga por aqui e agora. Cada vez que eu estou concentrado com o meu corpo, aqui e agora, é como se eu estivesse fazendo de olhos fechados, voltado para dentro de mim. O meu mundo interno, ele vai falando. Ele vai falando sutilmente. Às vezes é uma atividade simples, mas o meu corpo não vai. Ele está me dizendo que ali tem alguma coisa. Às vezes é uma atividade que me dá rapidamente uma sensação de exaustão, mas no outro dia eu avanço um pouco mais e as memórias que o corpo guarda, elas vão se refazendo, vão se reconstruindo. Então, essas 3 dicas são fundamentais para a gente vir para o mundo interno. Mas como eu te disse, a sombra, ela tem um paradoxo. Então, ela é desde aquilo que a gente pode dizer que eu não posso me livrar dela, mas eu preciso conviver com ela. Nesse primeiro momento, a gente entende a importância de a gente ter o autoconhecimento do nosso mundo interno. Mas tem mais 2 coisas que eu quero falar para você que são fundamental em relação à sombra. Observe que isso aqui é quase que um roteiro para a gente conseguir chegar lá. Vamos então à segunda questão importante aqui. Então, depois que eu faço essas atividades, qual é a questão mais importante? Não é abandoná-las, mas é uma vez por semana você pegar tudo o que você anotou, o que você sentiu da sua meditação, ou aquilo que você percebeu do seu corpo. Tirar um tempo e você poder fazer algo por você mesmo, que é trazer luz para esse mundo interno. O que é trazer luz ao mundo interno? É você poder olhar para as suas coisas negativas que apareçam e não ficar na crítica. Acolher o tempo em que aqueles sentimentos apareceram. Assim, um dia eu tive muita inveja. Sentir inveja é pesado hoje em dia, mas eu tive isso lá atrás e pode fazer parte da minha sombra. Como que eu olho para isso? Bem, eu posso observar que isso ainda está dentro de mim, porque quando eu penso sobre certa pessoa vem aquele sentimento ruim, eu queria muito ter o que a pessoa tem, eu queria ficar naquela posição que a pessoa está, mas eu não estou sendo eu mesmo, eu estou em relação a um sentimento da minha sombra. O que eu preciso? Botar luz nesse sentimento. E como é que a gente põe luz? Entendendo e reconhecendo que ele é meu, ele é legítimo. Eu quero continuar com esse sentimento? Eu quero permanecer nesse sentimento pesado e denso dentro de mim? Ou eu quero transformá-lo? Para transformar esse sentimento, eu preciso dar uma outra ordem para esse sentimento. Só posso fazer isso quando eu reconheço que esse sentimento existe em mim, que eu quero abandoná-lo. Então eu preciso botar luz nele, eu preciso transformá-lo, no caso da inveja, em boa admiração. Admirar é juntos olhamos o mesmo lugar. Nada melhor do que isso, né? Ao invés de eu ficar com esse sentimento de querer o que é do outro, poder saber que eu também posso ter algo, tanto quanto o outro tem, mas é meu. E juntos a gente olha o mesmo ponto. Que eu posso ter aquilo pode ser meu. Eu não vou ter o que é do outro, eu não preciso ter o do outro, eu posso construir o que é meu. Então, o reconhecimento de como eu posso encontrar a minha sombra, depois eu faço o quê? Eu boto luz nisso, procurando uma cura. E a terceira coisa, a questão bem importante, eu quero falar com você. A terceira coisa que eu quero falar com você é assim: toda vez que eu faço esse exercício de ir ao encontro da minha sombra, ir ao encontro ao que está obscuro, automaticamente eu elevo a minha energia.
eu integro mais quem eu sou. Eu paro as críticas e os julgamentos internos, porque eu tenho a possibilidade de iluminar e diminuir a confusão. A confusão que me faz não reconhecer por que eu gosto tanto de uma pessoa e ao mesmo tempo eu tenho um sentimento hostil. Ah, mas como um sentimento hostil? Às vezes eu digo que gosto muito da pessoa e vou lá e faço algo ruim para ela, faço algo que a machuque, que a ofenda. Mas como pode ser isso? De onde veio isso? Por que eu entro nessa confusão? Eu preciso colocar luz no meu mundo interno, reconhecer de que lugar que essas coisas vêm, de que lugar que isso tudo vem dentro de mim, e não achar que é uma coisa que o outro faz, que o outro está promovendo. Sou eu que promovo, isso está dentro de mim. Quem sente o que sente sou eu. Agora, eu quero continuar com esse sentimento confuso? Não. Como é que eu diminuo a confusão? Como é que eu diminuo esse lugar obscuro da sombra? Trazendo luz, podendo me conhecer cada vez mais e, principalmente, você vai acompanhando nossos vídeos, porque ao longo da série você vai tendo mais dicas, como você teve hoje, e mais condições de poder entender o que a sombra fala. Se você gostou, tá na hora daquele likezinho, daquela curtida. Principalmente a inscrição no canal. A inscrição no canal ajuda muito, ajuda o engajamento, ajuda as outras pessoas a virem conhecer esse trabalho e você propagar. E os teus amigos, pode mandar para todo mundo, certo? Eu aguardo você até o próximo vídeo.